aqui com... Então, agora, oficialmente, né? Boa tarde a todos. Feliz 2022 para o Sexta com Letras, que começa agora. Nós, esse ano, nos atrasamos, nós estávamos com uma série de questões assim, resolvendo, e acabamos que em janeiro não realizamos o Sexta com Letras. E então, assim, eu queria dar as boas-vindas, agradecer a presença, gente, de vocês, pessoas tão queridas da casa, matar saudades, ainda que seja, né, pelo vídeo, né, pelo fim, e dizer que esse ano eu estou programando um encontro, tá? Em abril, mês do aniversário da estação, um encontro presencial, tá? Eu estou programando, tá? E a gente vai poder encontrar num lugar aberto, um lugar amplo, né? E, se Deus quiser, vamos ver o que essa pandemia nos apronta, né? Vamos ver. E queria dizer a vocês o seguinte, Sexta com Letras, né? Bom, primeiro, eu queria falar isso, que eu acho que é importante falar, né? Que a Sexta com Letras, ela é produto, né, de um trabalho que realizamos durante 2 anos, quase 3 anos agora, né? Para quase 3, né, Vânia? Na Estação das Letras, que foi o curso de formação em rodas de leitura. Começou um curso de formação em rodas de leitura, e a primeira turma se entusiasmou, e vamos lá, vamos... Vânia até estava na primeira turma, estava na segunda também, depois. Né? E a gente repetente sempre na estação, né? Porque, na verdade, quer dizer, o curso era um curso para a gente aprender. Tudo bom? A trabalhar. Hoje eu vou bater, querida. Tudo bom, Suzana? Tudo bem, graças a Deus. Que bom te ver. Que bom. Então assim, só falando sobre esse curso, né? Então, ele é produto disso, né? Então, tem um grupo de alunos que trabalha na Sexta com Letras, são os nossos mediadores das leituras, que oferecem seu trabalho, que nos dão esse presente, né? Um presente que eles dão para a Estação das Letras. E é isso. Bom, por que eu estou explicando tudo isso? Porque esse ano a Estação das Letras mudou um pouco o seu rumo, pero não muito, mas muito, e ao mesmo tempo não tanto, né? Nós achamos que precisávamos dar mais organicidade a tudo que a gente vem oferecendo ao longo dos anos. A Estação das Letras tem 27 anos, em abril vai fazer. A gente tem assim um trabalho, assim, posso dizer assim, consolidado, né, dentro na medida do possível, né, respeitado, e achamos que temos um back, né, para poder oferecer uma formação literária para escritores e para mediadores de leitura. Por que eu estou falando isso? Por que a formação literária? Desde o início, na verdade, desde 27 anos atrás, né, eu constatava que as pessoas que procuravam os cursos de formação, as oficinas, em geral, não eram pessoas que tinham feito letras, né? Eram pessoas, em geral, elas fizeram assim odontologia, medicina, né? Alguma coisa assim, né? Tem médicos, tem, né? E que querem escrever. Um escritor não precisa ter uma formação, não precisa ser formado em letras, senão a gente, né, todos os professores seriam escritores, né? Não é verdade? Né? Mas eu sentia falta, né, de uma direção, que essas pessoas que chegam e começam a escrever, e também as que querem mediar, porque também não precisa ser formado em letras para mediar, para trabalhar com o mediador. O mediador tem que ser um grande leitor, um belo leitor. Ele precisa isso, e saber dividir a leitura com os outros. É basicamente a síntese do que a gente chama de mediador de leitura. Então, não precisa fazer letras, não precisa fazer uma tese sobre um autor para poder ler bem aquele autor. Essa é o que eu pensei a vida toda,
e é o que me moveu assim, em muitos projetos de leitura. Então, a gente pensou, quer dizer, vamos pensando com a ajuda da Lorena Coelho, não sei se a Lorena está aqui nesse momento. Mas... Aí? Tá? Não sei, não estou vendo. Tá? A Lorena, da Lili, que foram nossas alunas, Vânia também está ajudando, e a gente montou essas duas formações, né? Formação literária para escritores e formação literária para mediadores de leitura. O que é isso? Ao longo de 10 meses, as pessoas vão fazer um curso que dura 10 meses e que inclui matérias obrigatórias e matérias eletivas, né? E que vão dar a quem quer trabalhar, que quer dizer, produzir, né, quer ser escritor, uma noção do que é o livro, do que é ser escritor na vida, no nosso país, no universo, o que é isso? As pessoas têm, muitas vezes, chegam com uma total falta de informação, elas não têm noção de nada, mercado editorial, é como se o livro viesse voando parar nas mãos delas, não vem. Eu sou muito assim, combativa nesse sentido, eu acho que as pessoas têm que... Você quer escrever, você quer mediar, inclusive, há uma necessidade de um amadurecimento em relação ao que é literatura. Né? O que é literatura? O que significa escrever? O que significa ler? Né? Então, temos aí essa formação, tá? Matérias obrigatórias, matérias eletivas. A estação, existe a formação, existem os cursos em separado. Quem quer fazer... me interessei, por exemplo, História Social da Leitura, tá? Do livro e da leitura, é um dos cursos. Breves, são cursos breves, não é nada exaustivo. Ninguém está querendo aqui concorrer com a Faculdade de Letras, de forma nenhuma. Tá? Não é esse o intuito das formações. Né? Não teríamos nem condições assim, físicas, nem de estrutura para ter qualquer coisa nesse sentido, mas é alguma coisa que me parece sempre necessária a quem deseja entrar nesse universo. O universo, tanto para quem vai mediar como quem vai produzir literatura, ele é imenso, ele precisa de gente informada, tá? De pessoas que tenham noção do que é um livro, do que significa ler e ler no nosso país. Tá? Noções de gêneros literários, história da literatura brasileira, para a pessoa não achar que a literatura nasceu com ele, começou a escrever, então a literatura nasceu a partir... Não, tem que ter uma noção em latitude e longitude, né? Da história da literatura no Brasil. Bom, são coisas assim, eu não quero fazer um discurso, hoje estamos todo mundo esperando o João Cabral de Melo Neto, está todo mundo esperando Vânia Salek, Vânia, nós estávamos hoje, Vânia estava contando para mim que ela tem quantos diplomas da estação, certificados, aqueles eu tenho 22. Agora, fora que depois eu fiz mais outros tantos cursos que não recebi. Por exemplo, fiz com a Márcia, com Juva, tudo isso eu não recebi. Era na virtual, né? Não sei. Mas, enfim. Então, virtual, presencial, tudo. Ou eu não busquei, ou não sei o que aconteceu. Então, a Vânia... Fala, Vânia, fala. Não, pois eu fiz as contas, eu tenho umas 3 faculdades de medicina, mais ou menos, aí na Estação da Arlindo. Então, assim, essas são as alegrias que a gente tem, não é? Quando a gente vê o trabalho, assim. E Vânia também fez a formação em rodas comigo e tal, né? E, nesse momento, nós vamos trabalhar as duas juntas, né? Ela vai me ajudar a trabalhar com uma das matérias obrigatórias, que é Rodas de Leitura, Teoria e Prática. Eu e a Vânia seremos as mestras dessa matéria.
tá? Então é isso, gente, eu queria te falar, queria pedir a ajuda de vocês para divulgar, que é o que a gente precisa, tá? A gente, no futuro, vai estabelecer um banco de bolsas de estudo, também, principalmente para os mediadores, para os escritores também, mas ainda não deu tempo de fazer tudo isso. Então, é o nosso problema agora todo é divulgar o mais possível essa nova, que eu acho que é boa. Essa nova, que eu acho que é boa. Boa leitura, passo para a Vânia, tá? E vamos lá, adorei ver vocês aqui, todo mundo. Marília está aqui, a Marília é uma das mestras, Márcia, Cristina, né? A Ninfa, já mais no segundo semestre, a Ninfa vai entrar com um curso maravilhoso de 4 meses, incrível, muito denso, muito... E, enfim, tá? Todos estamos continuando e seguindo a canção. Tá. Vânia, vai lá. Boa noite, todo mundo. Eu agradeço. Estou vendo um monte de gente super, super querida. Algumas eu conheço, muitas eu conheço pessoalmente, aliás, algumas há alguns séculos, mais ou menos, desde que eu tinha 7 anos de idade. Aliás, eu conheço uma que eu tinha menos do que 7, eu devia ter uns 4 anos quando a gente se conheceu. Enfim, estou super feliz. Suzana, obrigada pela oportunidade. Feliz e nervosa, mas aí vendo tanta gente amiga assim, Marciófila, um monte de gente assim que... Thaís, por lá dos Estados Unidos. Vou lá, vou começar, porque é melhor para acabar o nervosismo. Bom, João Cabral de Melo Neto, eu não sou especialista em João Cabral de Melo Neto, eu simplesmente sou apaixonada pelo poema Tecendo a Manhã. E aí aprendi na aula de formação que o principal motivo para a escolha do texto é você ser apaixonado pelo texto. Então, esse é o caso. Mas vamos falar ligeiramente sobre João Cabral. Nasceu em Recife em janeiro de 1920. Era primo de Manuel Bandeira e do Gilberto Freire. Viveu parte da infância dele em engenhos da família, fora da capital. Era um apreciador de futebol e foi campeão juvenil pelo Santa Cruz. Quer dizer, ele jogou futebol ainda juvenil. Ao mesmo tempo que ele frequentava o Café Lafayette, que era o ponto de encontro dos intelectuais da época lá do Recife. E aí eu encontrei, assim, em 42 ele se muda definitivamente com a família para o Rio de Janeiro e publica o seu primeiro livro, Pedra do Sono. Aí, nesse pequeno pedaço, eu encontrei assim, uns pontos convergentes assim, entre a minha biografia e a dele. Nós dois nascemos no Recife, nossas famílias vieram para o Rio de Janeiro, eu vim pequena. Nós dois gostamos de futebol. Ele nasceu em janeiro de 20, eu nasci em 20 de janeiro. Então, estamos assim quase igual. Em 42, ele se muda para o Rio e publica o primeiro livro, Pedra do Sono. Em 45, faz concurso para Itamaraty e entra na carreira diplomática, e, a partir de 47, passa longos períodos no exterior, muito tempo na Espanha, em Barcelona, Madrid, Sevilha, também Londres, Quito, Assunção, Marselha. Descobri também, ele que esteve em Honduras, em Tegucigalpa, e descobri que tem uma prima que foi casada com um diplomata, filha de diplomata, e foi casada com um diplomata, e o marido estava servindo em Honduras, em 81, quando ele era embaixador lá. E aí ela frequentava muito ele, que contou que era uma figuraça, que o João Cabral era uma figuraça, e que costumava tomar de café da manhã, invariavelmente, 2 cervejas e um sanduíche. Então, tem nada a ver com literatura, mas é fofoca. Em 53, ele é afastado de Itamaraty, acusado de ter formado uma célula comunista, junto com Antônio Aisse e mais 3 diplomatas.
e em 54 eles são reintegrados ao Itamaraty. E aí ele volta a viajar, volta para Barcelona. Em 1968, é eleito para a Academia Brasileira de Letras, toma posse em maio do ano seguinte. E de 84 a 87, ele é cônsul-geral no Porto, que é o último posto que ele ocupou como diplomata. Em 90, ele é aposentado como embaixador, e aí ele desenvolve a cegueira e entra em depressão e morre em 1999, no outubro de 1999. Agora temos um momento fofoca, que é a rixa entre Carlos Drummond de Andrade, as desavenças, pequenas intriguinhas entre Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. O João Cabral se considerava um discípulo do Drummond, tinha uma admiração enorme pelo Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade foi padrinho de casamento dele, do primeiro casamento, e os 3 primeiros livros do João Cabral foram dedicados, houve menção explícita, um dedicado ao Carlos Drummond de Andrade, o outro tem a epígrafe, enfim, nos 3 primeiros livros ele cita o Drummond. Nenhum dos dois jamais reconheceu que houve afastamento, não houve briga, não houve nada, mas o fato é que, a partir do início da década de 1950, houve um distanciamento. As causas prováveis, o João Cabral dizia que não, mas tem que entender que eu passei muito tempo fora do Brasil, então não houve briga, não houve nada. Mas houve afastamento, a correspondência entre eles diminuiu muito. Então. As prováveis causas seriam os rumos estéticos divergentes tomados pelos dois. Nos primeiros livros, o João Cabral ele se preocupava mais com a estética, com a forma, né? E o João Cabral e o Carlos Drummond de Andrade era mais de temática social, né? Aquele Rosa do Povo, aqueles primeiros livros. Depois, no início da década de 50, o João Cabral se voltou para a temática social explícita, aí tem Morte e Vida Severina, o Rio, e o Carlos Drummond de Andrade passou a ser um fazendeiro do ar, quer dizer, buscando a perfeição do verso, a moda dele. O Drummond também deu umas alfinetadinhas no João Cabral. Na resenha do livro Psicologia da Composição, de 1947, a resenha foi escrita por Carlos Drummond de Andrade com o pseudônimo de Policarpo Quaresma Neto. E ele considera, nessa resenha, ele considera o João Cabral um poeta hermético. Ele, ao mesmo tempo que faz alguns elogios, ele é ambíguo na coisa, né? E diz que ele é um poeta hermético. Em 1954, o 4º centenário da cidade de São Paulo, Drummond fez parte do júri do prêmio José de Anchieta, que era o maior prêmio nacional de poesia na ocasião, em valores de hoje, cerca de $25 mil. João Cabral foi vencedor com o livro O Rio. E aí o Drummond explicou o motivo da premiação, de ter escolhido, de ter votado a favor desse livro. Ele escreveu uma carta a Ciro dos Anjos e justificando a escolha, dizendo que os demais candidatos não produziram coisa melhor. E dizendo que é uma espécie de compensação pelo sofrimento que ele estava passando com a questão do Itamaraty, o período que ele tinha sido afastado, aquela coisa, aquela perseguição toda. Ou seja, o livro foi escolhido porque os outros eram piores, não que o livro fosse bom, os outros eram piores, e por questão extraliterária. Em 55,
O João Cabral lança um poema, escreve o poema Uma Faca Só Lâmina. Ele é publicado no Jornal das Letras. Dizia-se que o Carlos Drummond de Andrade só chamava o poema de Uma Faca Salame. Como havia amigos em comum, essa brincadeira, o trocadilho, chegou aos ouvidos do João Cabral. No final da vida dos dois, no final das últimos poemas, últimas produções, os dois poetas se voltaram para o memorialismo e ao resgate da infância. O Carlos Drummond de Andrade com a trilogia Boitempo e João Cabral com A Escola das Facas. O Drummond com um olhar mais complacente e lírico e o João Cabral com um estilo mais distanciado e crítico. Fim do momento fofoca. João Cabral ganhou tem mais de 30 livros publicados, a maioria de poesia, e tem alguns prêmios. Em 1954, aquele José de Anchieta, do Rio, aquele que a gente mencionou, que eu mencionei. Em 55, o Prêmio Olavo Bilac, concedido pela Academia Brasileira de Letras. Prêmio de Poesia do Instituto Nacional do Livro, Prêmio Jabuti, em 1967, pelo livro Educação pela Pedra, que foi publicado em 1966, de onde saiu o poema que a gente vai ler. Em 1988, Prêmio Bienal Nestlé, pelo conjunto da obra. Ainda em 88, Prêmio da União Brasileira de Escritores, pelo livro Crime na Cage Relator. Em 1990, Prêmio Camões. 1992, Prêmio Neustadt, o prêmio americano, que é considerado o Prêmio Nobel dos Estados Unidos. Em 1993, o Prêmio Jabuti, com poemas sevilhanos. João Cabral ficou muito conhecido no Brasil com Morte e Vida Severina. Foi um poema que deixou ele bem popular. É um auto de Natal que foi escrito a pedido de Maria Clara Machado, entre 1954 e 1955. Foi encenado pela primeira vez em 1957 pelo Norte Teatro Escola de Belém do Pará. Em 1965, foi escolhido para ser a peça de estreia do recém-criado Tuca, de São Paulo, o Teatro da Universidade Católica de São Paulo, e que ganhou o primeiro prêmio do 4º Festival Internacional do Teatro Universitário, realizado em Nancy. Aí, na volta, eles se apresentaram, houve várias apresentações no Teatro Municipal do Rio, e depois essa peça foi encenada várias vezes por vários grupos amadores. Eu até fiz parte de um ensaio de um grupo uma vez. E outra, aliás, a peça, né, Morte e Vida Severina, teve como compositor um jovem, até então desconhecido, chamado Francisco Buarque de Holanda, que fez as canções, as músicas, né? Um outro fato interessante é o livro Primeiros Poemas, que foi publicado em 1990. Este livro, de 1990, acho que foi o último publicado por ele, não, tem poemas sevilhanos. Ele traz poemas escritos entre 37 e 40, ou seja, no período em que o João Cabral tinha entre 17 e 20 anos. Tá? Em 47, quando estava arrumando as coisas dele lá, o João Cabral descobriu esses poemas antigos e resolveu rasgar, ia rasgar tudo. Aí a mulher dele, a Estela, disse, não, pegou, recompôs, anotou num caderno e guardou. Aí esses poemas, então, só foram publicados em 1990, quer dizer, os primeiros poemas, mas chamados primeiros poemas também. Bom, João Cabral se considerava um poeta antilírico, né? Aí eu fui olhar no dicionário e vi a definição de lírico. Peguei o AIS, vai lá. Na antiguidade, era composição poética para ser cantada com acompanhamento de lira.
gênero poético ou musical consagrado à expressão de sentimentos e pensamentos íntimos. Então, João Cabral se considerava um poeta antilírico. Tá? Ele se definia assim: o desprezo à espontaneidade, desprezo à inspiração, à musicalidade, tudo que era lírico. Né? O primeiro livro dele, Pedra do Sono, é um livro de atmosfera noturna, associação da poesia com sono e sonho, muitas imagens inspiradas na obra de Murilo Mendes. E ele é uma valorização no surrealismo, né? A valorização do inconsciente. E, à medida que o tempo passou, o João Cabral passou a valorizar cada vez mais o consciente, o trabalhado, a coisa arquitetada mesmo. Tem muita arquitetura na poesia dele. Né? Ele era o poeta das coisas concretas e visíveis, cujos temas transitam no universo de objetos, paisagens, fatos sociais, com muito cuidado de não ser panfletário, sem ser panfletário, maniqueísta ou paternalista. Ele escrevia, o fazer poético, a maneira de fazer poesia, era baseado na lógica e no raciocínio, não no sentimento. Os poemas deveriam ter a consistência e a resistência de uma pedra, era o que ele dizia. Ele buscava expressar as sensações, comparando essas sensações a objetos, a coisas concretas e palpáveis. E a gente vai tentar ver isso no poema Tecendo Amanhã. Camila, por favor, você pode pôr na tela? Pode compartilhar? Obrigada. Então, vamos lá. Tecendo Amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Bom, em primeiro lugar, eu ia pedir para vocês contarem quantas vezes aparece a palavra galo no poema. É só nessa primeira estrofe que aparece. 7. 8. 8. 8. 8 vezes. Tem um negócio, o João Cabral disse que ele era meio fanático pelo número 4, sabe? E eu não sei por que não, eu não consegui descobrir isso, não, mas que ele tinha uma coisa com o número 4. Então, nós temos 8 galos e o poema tem 16 versos. Eu ia perguntar a vocês se eu consigo 8 voluntários para cantar de galo. Ou seja, para ler o poema assim, como se fossem os galos cruzando os seus cantos de galo. 8 pessoas. Assim, uma leria o verso 1 e o 9. Tá? A outra leria o verso 2 e o 10. Pode ser? Vocês topam? Uhum. Então, vamos lá. Quem é que quer me ajudar nisso? 1, 2, Rejane? 3, 4. Rejane? Oi.
Então tá. Rejane, você pode ler os versos 1 e 9? O primeiro e o último. É o primeiro e o último. Não é o E o último. penúltimo. O primeiro e o Penúltimo, penúltimo. Posso? Posso? Quem mais? Pode, mas vamos. Eu, Regina, Porto. Regina. Lê o 2 e o 10. Ok. Tá? Quem mais? Eu, 3, Lídice. Lídice, desde os 4 anos. 3 e 11. 3 e 11. Tá. Quem mais? Edna. Edna, eu. 4 e 12. 1, 2, 3, 4. Estão faltando 4 galos. Eu. Ana Letícia. 5 e 13. Vamos ver se eu abro aqui. Façam suas apostas, porque está acabando. Temos 3 galos. Ninguém mais se anima? Cadê os galos, meu? Tem. Só tem galinha, mas por enquanto. Vânia. Ô, Pina, Pina! Não, mas eu tenho uma... Tudo bem, companheira? Há quanto Tudo tempo? bem, colegão? O problema é que não dá para ler aqui, porque eu só vejo uma abre página. aí. Alguém está me ouvindo agora? Solange, estou. É que estava mudo. Eu estava tentando me voluntariar e não consegui. Então tá, Solange vai ler Quê? 6 e 14. E o Pina lê o 7 e 15. O 15 não aparece. Na tela aqui só tem a página 2. A primeira página. Não, mas aí depois ela baixa, ela vai. Porque vai ler na ordem, vai ler 1, 2, 3, entendeu? Não vai ler. Entendi. Aí passa para outra página. Passa para outra página, exatamente. Então, eu vou ler qual? Você vai ler o 7, o verso número 7, e depois o verso número 15, o penúltimo. Isso. Só está faltando uma pessoa só. Então, leio eu. 8 e 16. Então, vamos começar a leitura? Vamos. Rejane, começa. Aí, cada um vai ser Rejane, Regina, Lídice, Edna, tá? Depois repete. Um galo sozinho não tece uma manhã. Para que amanhã, desde que uma Não, vai ler só o primeiro, aí depois a pessoa lê o segundo e aí... Desculpe, achei que eles Vai iam na ordem. linkar de Vai ler alguma na forma. ordem. Então, tá bom. De novo, replay. De novo. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanha esse grito que ele... E o lance a outro de um outro galo. E com muitos o outros grito de um galos galo se antes. cruzem. Espera aí. Apanha o grito de um... Você é o 7, Pina. Mas alguém já leu e o lance de outros galos. Alguém já leu. Não, eu Eu não. sei, mas é que aparece 2 vezes esse verso, companheiro. Isso aí foi uma falha aí técnica. A folha do João Cabral de Melo Neto. Ele Vamos repetiu. começar de novo, gente. Vamos começar de novo. Rejane. Rejane, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanha esse grito que ele... E o lance a outro de um outro galo. Que apanha o grito de um galo antes. E o lance a outro. E de outros galos... Que com muitos outros galos se cruzem.
os fios de sol de seus gritos de galo. Para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos. Se erguendo tenda onde entrem todos. Se entretendendo para todos no todo. Amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo. Tecido se eleva por si luz balão. Eu não sei se a gente conversa com o poema aí, pode ser, né? Claro. Melhor conversar com o poema aí, né? Bom, então o poema a gente tentou fazer como os galos que cruzam seus gritos durante a madrugada. Tá? Ele começa com 2 versos que complementam o sentido um do outro. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Tá? Então, você tem um sentido. Sendo que no primeiro verso é interessante a gente perceber que ele, pelo efeito sonoro, ele permite 2 leituras. Tá? Um galo sozinho não tece uma manhã. One morning. Uhum. Um galo sozinho não tece amanhã. Não é? Então, pela sonoridade, já tem 2 possibilidades de leitura. Ele precisará sempre de outros galos. E aí começa a tessitura da manhã, não é? De um que apanha esse grito que ele... E o verso está incompleto, a frase o sentido está incompleto, e vai se completar, vai cruzar com outro grito de um outro galo. E o lance a outro, né? Quer dizer, o verso é interrompido, como os gritos dos galos são interrompidos uns pelos outros, e vão se cruzando, né? E vão formando essa teia. Os adjetivos desse poema são pouquíssimos também. Tem no verso 8, fios de sol. Esse de sol corresponde a solares, né? No verso 9, tem uma teia tênue. E no 15, temos um tecido aéreo. Tecido tão aéreo. E acabou. O resto é tudo concreto. Né? E as coisas, o que ele propõe como poesia, né? De tornar a coisa bem palpável, bem concreta. Então, ele faz isso com a estruturação do poema. Os versos vão se entrecruzando para fazer sentido e para formar o poema. Né? E, por exemplo, nos versos 9, 10, 11, 12, 13, tem um som que se repete, né? Para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo. O que lembra isso daí? Quer dizer, não lembra o som de uma máquina. Quer dizer, e o tear, e o verbo lançar também, porque o tear tem uma peça chamada lançadeira. Solange pode me ajudar aí. Tem uma peça chamada lançadeira no tear. Então, ele usa muito o verbo lançar. O lance a outro. Então, ele vai tecendo o poema como ele sugere que amanhã é tecida, né? Tá? E os 2 últimos versos também são sozinhos. Eles se complementam. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si luz balão. Quer dizer, o poema termina como ele começa. Começa com 2 versos
isolados e termina com outros 2 versos autônomos. Quer dizer, amanhã o tecido se liberta dos tecelões e plana sozinha no céu. Tá? O eu lírico, né, o poeta, o eu lírico, ele se coloca como um observador. Não é como... Vocês acham que ele expressa sentimentos? De que maneira ele expressa sentimentos? Acho que pode tirar o poema agora, por favor, Camila. Camila? Ô, Vânia? Oi? O cara não estava errado, não. Ele não repetiu a frase. Oi, Vânia. Uma está no singular, a outra está no plural. Ok. Uma está no singular e outra está no plural? Vê aí. Um é o galo, o outro é os galos. Tá certo. Ele lance a outro de um outro galo e o lance a outro de outros galos Não, eu sei que ele não estava errado, imagina. O primeiro galo era um. Tá certo. Eu estou brincando. É um erro de digitação. Imagina. Mas aí, o que vocês acham? Como é que ele está expressando os sentimentos? Acha que... Pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Eu achei não. Eu achei que tem muito realismo e, ao mesmo tempo, tem uma coisa tão abstrata. Desde quando a manhã precisa de galo para nascer, não é? Então, isso aí... Pois mas é a forma, Rejane, que ele quer concretizar de que maneira ele pode tornar aquilo concreto. Aquele amanhecer que é um fenômeno que independe dos galos, evidentemente, mas de que maneira que ele pode tornar essa coisa concreta. Foi uma maneira muito inteligente, eu acho. Não é? Quer dizer, ele é como se ele estivesse pintando um quadro. O eu lírico se coloca assim como um observador, como um pintor. Eu imaginei fotografias, imagens, qualquer imagem. Pode ser pintura, é a forma da expressão do sentimento através de imagens. É verdade, E tem uma coisa fantástica, que é o seguinte, ele faz primeiro, aquele negócio no final, os 2 últimos versos. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo. Aqui o tecido é um substantivo, não tem dúvida, né? Um tecido tão aéreo. Que tecido se eleva por si luz-balão? Esse segundo, ele pode ser um verbo, né? Os fios foram tecidos, mas ele pode ser um substantivo também. Por que é tecido? Porque é um pano, se eleva por si luz-balão. Não, é fantástico, realmente é fantástico. É a história o Fernando Pessoa dizia, né? O João Cabral, ele mostra o quadro, como você falou, uma fotografia, um quadro é uma coisa muito pictórica, né? E o sentimento, é como dizia o Fernando Pessoa, sinta quem lê. Vânia, posso falar uma coisa? Deve, por favor. Uma coisa que me chama a atenção na segunda parte do poema é o gerúndio. Falou-se aqui na ideia de uma fotografia, mas o gerúndio passa tanto uma ideia de movimento que quando a gente chega no fim, né, a ideia de uma luz de balão, e que a referência direta é o sol, né, é como se ele subisse e fosse subindo. E praticamente todos os verbos, se eu não me engano, encorpando, erguendo, se entretendendo, tudo isso vai para o gerúndio. E o gerúndio é um verbo de um tempo verbal de movimento, né? É verdade, é verdade. Dá uma ideia de movimento muito clara da luz balão. Subindo, que é o nascer do sol. É o nascer do sol, né? O movimento do sol, né? O movimento de subida. Porque é o balão sobe, né? A história que você falou do não tece um amanhã e um amanhã, já começa pelo título, não é?
Exatamente. Cada manhã que nasce é uma manhã que surgiu e nos dá esperança, né, Vânia? Nos dá esperança. Precisamos dela, né, É Jugo? um poema de esperança, pá. É verdade. Um poema de luz. Um poema de muito luz. lindo, é muito lindo. Esse poema é fora de série. Esse poema é fora É de série. perfeito. Perfeito. E ele vai... Tem outra coisa, até foi uma pessoa que me chamou a atenção. Ele vai assim... Ele vai ele começa com fio, do fio ele passa para teia, de teia ele passa para tela, de tela passa para tenda, de tenda passa para toldo, de toldo passa para tecido, e aí é que faz amanhã. Maravilhoso isso. É maravilhoso. Aí passa para o balão. Exatamente, passa para o balão, quer dizer, põe Posso fazer fios, um comentário? Né? Eles falam os fios de sol. Oi. Oi, posso fazer um comentário, Solange? Leve. De tecelã. Né? Isso, ótimo. Bem, a aranha ela é considerada sagrada em muitas culturas, justamente porque ela é o símbolo dessa transformação, dessa alquimia, né? Que de um fio você cria um tecido, e realmente, ao longo, né, a tecelagem teve esse papel, né? Ela era associada ao sagrado, por essa transformação. Então, você pega a voz, o som de cada galo é um fio. É engraçado, eu não associei a fotografia, eu associei a coisa auditiva, quer dizer, o som de cada galo é um fio. E não basta que se somem sons, eles têm que se eles têm que ser tecidos, eles têm que formar uma trama, né? Eles têm que se intercalarem, e que ele inventou o entretendendo mais adiante. Tem 3 significados aí, né, Solange? Entreter, entender e... Né? Sim. Entreter, entender e entretender, ou seja, que é essa mistura. Exatamente. Que virou outra coisa, ou seja, não é uma simples soma de sons. Isso Exato. faz amanhã. E você imagina o que é essa luz-balão, né? Amanhã nasceu, o sol nasceu. Né? Então, esse tecido vai surgindo e amanhã que nasce. Né? Eu acho... Enfim, mas é o som de cada galo, engraçado, né? Virou... Bem, claro, é uma coisa visual também, evidente, né? Se vai virar um tecido, virar algo visual, né? Vai subindo, é realmente bonito, muito bonito. É por isso, Vânia, que eu vejo isso, concordando com o que Lídice falou e com o que Solange falou, a linguagem de Cabral, não só nesse poema, mas até no contexto de toda a obra cabalina, é uma linguagem verbo-voco-visual. Tem também a questão da escrita, claro, o verbo, né? O voco, que Solange falou, dos gritos do galo, mas também o visual, essa linguagem tão plástica, é uma linguagem tão plástica, né? Nessa tecitura da manhã. Esse poeta, que era o poeta engenheiro, foi o poeta construtor, não é? Da arquiteto, né? Posição, né? Poeta engenheiro, poeta engenheiro, né? Quer dizer, exato. Você vê isso, e gostei muito quando você falou aí, e é verdade, esse neologismo do entretendo, que é o entreter. Entretendendo, Que é o entreter com o entendimento, né? Com o exatamente. Mas é um poema belíssimo, quer dizer, toda a obra. E também é um poema social, gente. Também do repertório popular, uma andorinha só não faz verão. Fazer relação com isso, né? Desse canto do galo, e precisa de outros galos para compor esse coro de vozes, né? Chegaríamos lá. Eu queria pedir para... Vânia, eu acho que o Diego está querendo falar, ele está com a mãozinha levantada. Ó. Isso. O Diego está com a mãozinha levantada.
Alô, tá me escutando? Oi, oi, Diego. Olá, Vânia. É que uma coisa que eu achei bem interessante no poema foi assim, que você vai falando daquela questão concreta, né? Mas o que me chama muita atenção é a questão do no todo, amanhã que plana livre de armação. Ele vai juntando essa coisa concreta para algo que não precisa de nada concreto, é algo que ele está livre, né? Ele está Exatamente, é. solto. E eu gosto dessa construção né, de que você vai do concreto para o etéreo, né? Pelo menos eu sinto isso nesse poema. É verdade. Ele vai do etéreo para o concreto e volta, devolve para o etéreo. Não é isso? Isso. Tá? Aí, Camila, por favor, você pode pôr o poema da... Oi, mais alguém? Eu acho que a Ana Letícia ia falar, né? Ana? Não? Ah, tá. Pode pôr o poema da Rosiana, por favor? Eu queria, antes de ir para o da Rosiana, eu queria fazer só uma observação com relação ao poema do Galo, né? É que uma das coisas que eu gosto muito quando eu trabalho poesia nas oficinas, principalmente para quem muitas vezes não está acostumado com a linguagem, né, do poema, né? Que é o que eu acho mais importante na linguagem do poema, né? É essa forma dele trabalhar alguns conceitos, quase ensaios, nesse caso sociológicos, como alguém aí já disse, né? Porque o que existe, ele está falando do galo, que não é o galo, que é e não é o galo. Né? Você tem ali um objeto, um ser que é e não é. É um poema, o poema tem esse poder, e o João Cabral leva isso a um limite, né? Até o limite. Né? A ideia central, né, é de que os galos se ajudam todos. Eles, só um galo sozinho não faz. Não é? Então, é essa ideia que eu penso que ele leva assim, ao limite. Né? E, claro, com um trabalho de linguagem, com aliterações, né? Usando todos os recursos que a gente né, pode pensar, com interrupções. Né? Ele vê que não é preciso dizer tudo. Quando ele diz assim, que um galo antes... E para, quer dizer, é uma sintaxe que se interrompe, porque em poesia não é a necessidade de explicação. Né? A explicação está dentro de nós, que nem falou a Vânia, sentir, sinta quem lê. Quem lê é que completa essa sintaxe da forma como quiser. Né? É isso que eu acho mágico, né? Nas questões... Na linguagem poética, que muito pouco, as pessoas, muito pouco, os professores, estou falando assim, né? Quando a gente aprende, né, na escola, né? Isso é muito pouco trabalhado, né? E quem não está acostumado com a linguagem poética não consegue, né, perceber para além do galo, né? Eu queria fazer essas observações, porque eu acho que todos nós aqui trabalhamos com poesia, né? E acho que a gente tem que trabalhar assim, nessa direção, quase, né? Uma educação assim, para ler poesia, né? Para tentar ver isso, né? Essa explosão que é um poema. Né? Esse poema é uma explosão. Suzana, deixa eu só comentar um negócio aqui, desculpa. Eu não entendo de poesia, mas me tocou. Eu acho que se não tocou, inclusive a quem não entende, está errado. Acho eu, sei lá. Eu vi essas nuances todas. Como a leitora pelo modo como é trabalhado, entendeu? Tem que ser trabalhado dessa forma, uma forma lúdica, para que você ouça, você veja, você toque no poema, não é? Essa ideia... Né?
É isso, Mara quer Mara. falar. Fala, Mara. Não, eu queria Mara. contar só uma historinha que eu contei quando a gente fez o curso de formação em Roda, que foi o poder desse poema. Eu moro num bairro aqui que tem muitos quintais, e estava tendo uma briga aqui por causa de canto de galo, porque tem gente que tinha galo, e o vizinho reclamando do galo. E aí tinha um jornal do bairro aqui, na época, um jornal impresso, e eu publiquei esse poema falando da questão do galo. Acabou a briga, pararam de brigar. O poema teve um poder assim de beleza, um impacto assim. Pararam de reclamar do galo. Então estou falando, a poesia tem um poder, né, que é impressionante. Foi tanta beleza no poema que acabou a questão do galo. Uma publicação de um poema, né, acabou. Eles acharam... Podia botar o galo nas reuniões internacionais, né? Colocar esse galo na ONU. Trata ele na ONU. Não, pois é, mas esse poema é impressionante. Falando assim, o poder da poesia, né? O poder desse poema, né? A força desse poema, entendeu? Então, assim, eu coloquei para dar uma amenizada, assim, coloquei, né? Para dar... E realmente... Foi uma coisa impressionante. Todo mundo começou a achar bonito o galo. Nossa, é mesmo. Ai, não sei o quê. E acabou. É o que a Suzana falou. Nós somos os galos, né, Suzana? De certa forma, não, a gente tem que se eu ajudar. quero dizer que um poema... Os próprios galos, entendeu? Aquilo que está ali é só um pretexto para explodir dentro de você. Explodir em muita coisa. E é galo e não é galo. O poema é o lugar onde as coisas são e não são ao mesmo tempo. E a coisa mais difícil. E os próprios vizinhos que brigavam eram os galos, porque né, a questão da tolerância, sabe? Eu acho que caiu assim como uma luva e acabou o negócio. Agora precisamos encontrar outro poema para outras coisas aqui. Meu Rejane, essa situação... A ideia do galo gritar mais alto que o outro não tem no poema, né? No fundo, os galos eles vão pegando um grito e vão transformando num grito conjunto. Exatamente. A preocupação do galo não é gritar mais alto, é pegar o grito anterior e grudar no dele. Quer dizer, é um projeto social. Né? É a outra possibilidade de leitura, né? Que a Suzana falou, que a Edilene falou, que é a questão do trabalho em mutirão. Quer dizer, é um poema também de alto conteúdo social, quer dizer, da importância. Esse negócio que você disse, Chuva, ninguém quer gritar mais alto que o outro, o galo não quer gritar mais alto que o outro. Ele sabe que se ele lança o grito dele e o outro pega, vai construir alguma coisa. Então, é o trabalho em sociedade, é o trabalho em conjunto, não deixa de ser. Como também a gente pode ver como um metapoema. Um verso sozinho não tece um poema. Então realmente ele é muito aberto, esse poema. E muito concreto. Quer dizer, ele usa as coisas concretas assim, não fica com o céu, estrela, lua, nuvem, neblina, orvalho, entendeu? Ele usa coisa muito concreta e vai onde ele quer. E atira para tudo quanto é lado, para apaziguar a briga lá da cidadezinha, do bairro lá da Mara, entendeu? Para falar da importância do trabalho coletivo, né? Para falar de como se escreve um poema. Eu queria ver também, por isso que eu queria ver outras formas, a ideia de trazer outros poemas, é ver de que maneira outros poetas abordam essa questão deste momento do amanhecer, no caso da Rosiana Murray, e depois o poema do Ferreira Goulart seria mais a questão social, como ele aborda, entendeu? O que o João Cabral conseguiu, mas eu estou dando spoiler. Vamos embora. Por favor, Camila, põe a Hora Sagrada. Rosiana Murray é uma poeta do Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro e lançou o primeiro livro em 80, voltado para o público infantil. Ela tem mais de 40 livros publicados e ela gosta muito de morar fora dos centros urbanos.
Ela morou durante muitos anos, durante 20 anos, teve uma casa em Visconde de Mauá, atualmente mora em Saquarema, que ela acha que, como ela se desconecta da tecnologia, ela se conecta com a natureza e com ela mesma. Então, nós vamos ler esse poema, Hora Sagrada. Esta é a minha hora sagrada, quando sento na varanda, debruçada sobre a mata, e os primeiros sons da manhã fazem uma teia à minha volta. Estou no centro, imóvel. Não há passado nem futuro. Só este pequeno momento perfeito, antes que me levante e estilhasse o instante. Vocês percebem alguma semelhança entre o poema da Rosiana e o do João Cabral? Quais são os pontos de contato que haveria em relação ao eu lírico, entendeu? Sim e não, né? Diga lá, Sim, Rejane. Não. Bom, trata-se dos primeiros sons da manhã, nesse sentido eles convergem, né? Não tem galo, não tem nada, mas tem os primeiros sons da manhã que fazem uma teia à volta, ou seja, envolvem de uma coisa. Mas o pulo do gato está aqui embaixo, eu acho. Antes que eu, a culpada, parte de mim, me levantar e estilhaçar o instante, que instante perfeito. Enquanto que lá no primeiro, tecendo os galos, é completamente diferente. Ele termina numa expansão de liberdade. É a manhã que se forma a partir daquelas condições perfeitas que são os galos, né? E se liberta, e não precisa mais dos galos, porque criou-se uma nova e maravilhosa realidade. Aqui não, aqui ela acaba estilhaçando o instante perfeito. Então, eu acho que inverte a situação. Esse é mais amargo, esse segundo é mais amargo. É isso. E o eu lírico está mais presente. Perceptível, mais presente, né? Diego quer falar, né, Diego? Está com a mão aí. Diego quer falar? Não, eu não levantei, mas o que eu achei interessante que assim ela também está imóvel, como o observador do poema, do João Cabral de Melo Neto, porque ele é observador, só que ela faz parte da cena toda, né? Pelo menos porque ela está no centro imóvel, né? Ela está nessa posição e ela não é... Ela é observadora e, ao mesmo tempo, ela é o cenário. Eu achei isso bem interessante. Pelo menos é isso que eu percebi, assim. E aqui tem muito eu, né? Tem um eu que está agindo, que está... É diferente do dele, né? Está dentro do poema, né, Mara? Oi? Está dentro do poema. Esse eu está dentro do poema. Então, mas o dele você não tem essa coisa do eu, né? Mas eu acho, eu não sei, quando eu li esse poema, eu acho que eles dialogam também. Eu acho que ela, eu não sei, aqueles primeiros sons da manhã e fazem uma teia, quer dizer, até a imagem, né? Quer dizer, eu acho que sim. Há um diálogo entre os dois poemas, assim, nesse sentido. Sim, com certeza. Isso aí porque, Posso comentar um... desculpe, pode falar. Não, era só um comentário. Eu sou Eliana. Eu acho que, no caso da Hora Sagrada, é um poema íntimo, pessoal, individual, e em contraste com o Tecendo Amanhã, que dá uma ideia de coletivo, como já foi falado antes, social. O Tecendo Amanhã dá uma ideia também de que amanhã é o nascimento. Social da educação. É nascer, né? O amanhecer é o nascer, é o começo. E no caso no começo do Tecendo Amanhã, é um começo majestoso, grandioso, coletivo. No caso da Hora Sagrada, é um começo individual e que se quebra. Mesmo a melhor palestra. Não apresenta as perspectivas. Eu
Eu acho que tem alguém aí com o microfone aberto, né? Cruzando aí, não sei. Está entrando um som de rádio, de TV, parece, né? Por favor, gente, assim, quando tiver alguém falando, deixa seu microfone desligado. Ana Letícia, né, quer falar? Não, ela já falou, na verdade. Eu queria falar exatamente desse instante perfeito que fica o poema do João Cabral. Como o eu lírico não fica tão evidente, né? Como o observador ele está mais distanciado, o momento ele permanece perfeito, né? Aquela manhã ela está separada do eu lírico, né? Como aquilo está acontecendo, enquanto que no poema da Rosiana está tudo em torno do eu lírico, né? Então a gente acaba, por isso que alguém falou que o poema é mais amargo, né? A gente acaba nessa coisa do meu Deus, que realmente ela levanta e vai estilhaçar aquela perfeição. Então, assim, os poemas eles se comunicam, claro, né? Mas a gente vê aquela questão do João Cabral, que você falou, né, no início, né, do João Cabral querer se distanciar do lirismo, né? Claro que isso não acontece, né? Claro que a poesia dele acaba sendo lírica. Todo poema é lírico, né? Mas a gente vê essa diferença aí, né, na forma como eles se expressam. A participação do eu lírico no poema, né? Que é bem... quando ele fica mais evidente, né? Quando ele fica mais evidente. Exatamente. Aí, há algum verso assim especial que chame a atenção, que vocês, esse verso é lindo, eu gostei desse, por quê? Por causa disso, nesse poema? Eu gosto muito do Estilhaço Instante. Quando a gente falou do outro poema, a gente falou que ele vem de uma coisa que está no ar, volta para o concreto, depois ele volta para essa coisa aérea. No dela é o contrário, é uma coisa aérea e volta para o concreto, só que no final tem o estilhaço, o instante, que é uma coisa, sabe, tipo, tão triste e sublime ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa que você fica frágil ali. E aí volta, ao meu ver, volta para essa coisa aérea também. Por isso que eu acho que os poemas acabam se falando nessa questão, né? Eu achei bem interessante isso. Eu acho que esse poema fala dessa fugacidade do instante, sobretudo o problema temporal, de um tempo preciso, exato e que pode ir embora a qualquer hora, da fugacidade. Eu não vejo relação muito clara desse poema com o de João Cabral de Melo Neto. Não. Acho que é uma coisa, o outro é um poema muito carregado de, como falou a Vânia, é um metapoema, né, Vânia? É um poema que fala da construção do poeta, do poema pelo poeta, como um metatexto, e também dessa construção social. Aqui não, aqui é um instante que pode, o fiat lux, que de repente pode ir embora, e o temor desse instante ir embora. É uma questão temporal, de tempo, né? De instante fixo ali, que esse instante pode ir embora. Portanto, do instante da fugacidade desse instante, uma questão temporal nesse poema, que é um poema bonito, sem sombra de dúvida nenhuma, mas eu não vejo uma relação grande entre os dois poemas. Também é uma questão de sensação, sabe? É uma questão de sensação, como alguém falou aí naquele momento, do sensacionismo, você tem que sentir também. Então, é uma forma como cada um sente o poema, né? Nesse sentido, eu não vejo essa relação. Acho que são coisas distintas. É uma hora sagrada, a questão da sacralização daquele instante que a qualquer momento pode acabar, o temor que isso se acabe. Por isso que ele disse, o Diego falou da beleza do estilhaço instante, Diego. Concordo com você, é um verso bonito, né? Antes que me levante, estilhaço instante. Então, é isso. Beleza, obrigada. Muito bom. Então, já falamos então do poema do João Cabral como vamos dizer, uma fotografia ou um quadro, alguma coisa em que a manhã é construída, e, nesse sentido, ele tem contato com esse da Rosiana. Falamos dele como metapoema,
e como a questão social, do trabalho coletivo. Então, eu escolhi o poema do Ferreira Goulart, chamado Açúcar, que pega um momento amanhã para a gente ver as diferentes abordagens, como é que você pode pegar o que o João Cabral fez num poema só, a gente quase que precisou dividir em outros. Eu só não trouxe outros de meta-poesia, porque eu ia pegar do João Cabral mesmo. Então, Camila, por favor, vamos botar o açúcar? Aí eu quero que vocês percebam, na leitura, assim, como se posiciona o eu lírico, tá? Então, vamos lá. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tampouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio... Pode subir, Camila, por favor? E veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem aos 27 anos plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Quais são os pontos em comum que há com o poema do João Cabral? Uma teia, né? De certa, também é uma teia. É uma manhã. Um café da manhã, é só isso. Mas eu acho que é a teia. Isso aqui é um discurso político da melhor qualidade, poética. É explícito, né, Jane? Muito explícito, muito explícito. Muito explícito. E a Mara tem razão, essa coisa da teia, não fui eu, não foi... Também entra na questão do trabalho coletivo também, não deixa de abordar também. É muito interessante, porque ele também fala, olha, não fui eu que fiz, tem outro. Tem alguém é a rede, que... né? Uma rede. Né? Tem uma coisa que é belíssima nesse poema do açúcar, que eu acho que é bonito de pensar, né? Que é a ideia de processo, né? Mais do que o trabalho coletivo. É que as coisas elas têm um processo até chegar quando você... Qualquer coisa. Aqui é o açúcar, né? Mas esse processo está na natureza de tudo. Então, assim como o açúcar, que é uma coisa concreta, né? Ele tem um processo até chegar a você. Um amigo é um processo, você ter um amigo, um amor. Acho assim, eu começo, dou umas viajadas, mas não eu sinto uma coisa muito maior só do que a mensagem social que está bem explícita. Mas eu vejo assim, pensar que nada chega pronto, né? Que tudo... me lembro uma vez o Dalai Lama falando que perguntaram para ele assim, mas você não se sente sozinho? Porque ele não casou, porque não tem família, né? E ele diz, não, nunca estou sozinho, que a roupa que eu estou vestindo, ela foi tecida, tem um monte de gente
no próprio casaco que eu estou vestindo, né? Tem muita gente aqui que colocou a mão, né? Que operou até chegar a mim, né? Então, assim, eu dou umas viajadas bem grandes quando eu leio esse poema. Esse poema, eu acho ele fantástico, viu, Vânia? Assim. E adoro as imagens, né? Quando ele fala do açúcar como uma flor que se dissolve na boca. Olha que coisa, que imagem linda, né? E, enfim, eu só quis falar. Mas eu acho que é muito isso, Susana, esse processo. Na realidade, ninguém faz nada sozinho. Você depende do outro para tudo, né? Tudo. Então, eu acho que vai muito da primeira frase lá do poema do João Cabral, né? Que um galo sozinho não faz manhã. Eu acho que é uma mistura que é uma construção coletiva. Ele chega nesse momento quase sagrado do café da manhã, em que ele vai tomar o café dele, adoçado com açúcar, e aí ele percorre, né, o caminho do açúcar, que é o trabalho coletivo, tem a ver com a construção, com a questão dos galos construindo amanhã, né? Então, os galos são todos os trabalhadores, quem plantou, quem, né, trabalhou na usina, quem colheu, quem transportou, o seu Oliveira, da mercearia que comprou e vendeu esse açúcar, para chegar, aí a gente faz o outro poema, né? Para chegar nesse momento sagrado, onde ele está em Ipanema, tranquilamente, tomando seu café da manhã, adoçado com esse açúcar. Mas não vejam nisso a coisa assim tão bonitinha. Tem uma autocrítica muito grande social aí. Né? Eu estou aqui em Ipanema na boa, e tem toda uma cadeia de exploração aqui para trás. Não é essa coisa belinha, que é a flor do açúcar, que dissolve na boca, que bonitinho o processo, beleza, mas é um processo sacana. Mas por isso que eu digo que é muito político, né? Isso. É um açúcar amargo, se você entrar nessa... Ele, inclusive, usa, né, a vida amarga, contrastando com o açúcar, né? Vida amarga contrastando. E sendo o Ferreira... Oi, Eliana. E sendo o Ferreira Goulart quem era, não é? Eu acho que esse poema ele coloca muito claro o contraste, né? Ele começa ele coloca a questão da cor, né? É o branco, é o escuro do canavial, de onde vem. Ele vai colocando um pouco também da alienação de quem consome esse açúcar, de quem não pensa no que está consumindo. Eu não acho que ele fique, quer dizer, ele faz o alerta do processo. É um processo, mas ele quer denunciar um pouco a alienação da maioria das pessoas que não pensam nesse processo e da onde surge isso. Ele, ainda mais sendo Ferreira Goulart, que era, sabe-se, era um homem de esquerda, um militante, então isso está bem claro nesse poema. É uma denúncia também, né? É um poema que não é tão lúdico como o outro. Ele faz ele bonito, o texto é lindo, mas é um texto que é amargo também, né? E ele fala da amargura e dessa alienação. E coloca a questão do claro-escuro também, né? Eu acho que ele faz também uma questão da imagem. Ele põe Ipanema, põe o canavial, põe o local, põe o espaço, põe a questão da cor, claro-escuro, a questão do paladar, dissolver na boca, e uma coisa que é amarga, é a vida de quem trabalha e está nos canaviais, né? Então, eu acho que é muito... No caso do Tecendo Amanhã, não é uma denúncia, não procura ser uma denúncia. E no caso do Ferreira, que também apanha essa questão coletiva e ateia, não é uma questão só de colocar para cima. Eu acho que é mais no sentido de alerta. É isso. E no poema do
João Cabral tem uma harmonia, né? Aquele como é que é? Entretecendo, é isso? Entretendendo. E aí gera uma harmonia entre os galos aqui. Não, aí de repente, assim, você vê uma desarmonia total aqui. Não tem esse entretendendo. Eu falei teia, mas acho que na verdade é mais uma rede, assim, mas tendendo para um lado, que um lado fica sem harmonia, né? Vai perdendo se entretendendo, né? Eles não se entretendem. Depende, o processo acontece, mas alguém nesse processo está levando a pior, né? Então acho que a diferença talvez seja essa, que do João Cabral é quase que assim uma utopia, né? É uma utopia assim de uma harmonia geral. E aqui não tem. O que eu acho legal é, quer dizer, é a postura do eu lírico nos 3 poemas. Do João Cabral, ele tá olhando, ele faz aquele retrato, né? E aquela pintura, aquele quadro. A Rosiana está lá dentro, mais a questão do sentimento daquele momento. E esse também, mas pelo lado social, é de denúncia mesmo, é de tomada de consciência, para que as pessoas tomem consciência, é um eu lírico indignado. E tudo em relação a amanhã. Isso eu acho fantástico. Diego. Deixa eu desmontar. Claro. O que eu gostei também nesse texto é que você pensa assim, você vai adoçar o café, né? Vocês falaram tudo isso, eu acho bem legal da questão do branco e do preto, porque ele fala do branco, do açúcar, mas depois ele fala da questão escura das usinas, que né, em usinas escuras, homens de vida amarga. Então ele começa com aquela coisa alegre e jovial, mas ele volta com essas questões sociais e fica brincando com esse claro, escuro. Só que o que eu acho interessante de todos os poemas que foram apresentados é que, por mais, às vezes, duro que seja, ele traz essa emoção. Todos trazem uma emoção que eu gostei muito de saborear, né? Porque você vê no que ele fala, vejo puro e afável ao paladar com um beijo da moça, água na pele, sabe? Tem uma questão, uma emoção ali que se mistura com a questão dura também. E do João Cabral de Melo Neto, tem essa questão que você está vendo a manhã nascer. É uma coisa, parece ser mecânica ali, mas tem a emoção que você vai se entretendo, né? Com todo o grito do galo, que é uma emoção também, o grito, né? Ele está gritando. Então, eu acho bem interessante que, apesar de todas as imagens, às vezes duras, parece fria, tem esse carinho passando por todos os poemas que a gente viu. E tem os sentidos, não é, Diego? Sim. São os sentidos todos, a visão, o cheiro, a cor, o paladar, quando ele fala, e a mesma coisa no João Cabral. E eu acho que não deixa de ser também cada poeta gritando à sua maneira, né? Cada galo aí, um poeta gritando à sua maneira, no seu estilo, né? É isso que eu acho bonito. Faz essa teia da poesia, né? Eu acho que cada um com seu grito, falando do seu jeito, né? Vai fazendo essa teia aí que é a poesia e que pode cada um falando de um jeito, por exemplo, está falando da manhã, cada um do seu jeito, cada um com a sua visão, cada um denunciando, exaltando, sei lá. Acho que isso que é bonito. Eu quero concordar com você, foi muito bem escolhido esse contraste aqui. Porque tem tudo a ver e não tem nada a ver ao mesmo tempo. Foi muito bem escolhido. Vânia? Oi.
Sabe o que eu lembrei? Eu não sei se as pessoas conhecem, vocês conhecem, o trabalho de Vicky Muniz, é um artista, que uma vez ele fez crianças que trabalhavam nos canaviais, eram crianças da Jamaica, então eram crianças negras, e ele pintou essas crianças com açúcar. Eram imagens em preto e branco, e elas eram todas formadas pelo açúcar. Depois ele fotografa essa pintura, né, entre aspas, de açúcar. Então, como são crianças, todas têm uma carinha assim, meio sapeca, não sei o quê, mas você adivinha ali todo o trabalho, a dureza, o que foi uma criança trabalhando num canavial, e que depois se transforma num doce, numa coisa tão doce, né, como é o açúcar. Eu não sei se dá para... Eu peguei aqui no celular agora, dá para ver, gente? Não. Não, né? Não, Lídia. Ah, que pena, mas se vocês puderem ver... Qual é o nome do trabalho? São crianças, é uma série, Crianças de Açúcar. Crianças de Açúcar? É uma série. Eu não sei se exato, tá? Realmente, eu lembrei muito disso, porque tem todo um processo, uma história, como falou a Suzana, e que te traz. Você não precisa estar ali presente, né? Não é nada concreto naquele momento, mas você adivinha essa concretude, né? Que está por trás da imagem. Camila, eu acho que pode tirar o poema, por favor, para a gente poder ver melhor. Camila? Olá. Será pode tirar o poema, por favor, Camila? Obrigada. Tá. Obrigada. Então, Crianças de Açúcar, Lídia? Eu acho que esse é um nome, é uma série, né, muito grande. São crianças de trabalhadores. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Criança de Açúcar. Crianças de Açúcar, é a série Crianças de Açúcar, sim. Plantações de cana do Caribe, mostrando o paradoxo da doçura do açúcar com o amargor de suas vidas. É isso. Eu trouxe aqui para mim a sardinha, que é Qual é o nome do artista plástico? Sim. Vicky Muniz. Vicky Muniz. É o do lixo, né? Que ele faz maravilhoso o trabalho dele. O Diego né? colocou o link. Ele colocou, legal. Gente, eu moro aqui em Ribeirão Preto, região Canavieira. Eu já vi essas cenas todas. Inclusive, já trabalhei como dentista em cidadezinha aqui de usina de açúcar. Então, essa denúncia aí do Goulart é perfeita, porque é tudo isso aí. É muito pesado. Bacana. E adorei também. Bom, eu acho que o recado está dado, Suzana. Dado. Espero que tenham gostado. Escolhi os poemas aí. Fiz uma teia com os poemas também, né? Tecendo um no outro, tentando tecer um no outro aí para... Muito legal. São poemas que eu gosto muito, são poemas muito bonitos. E que bom. Pô, agradeço de montão a presença aí de gente tão querida, pessoas assim que minha mãe também está aí hoje chegou aí. Ela está aqui? Onde é que está tua mãe? Iraci Barbosa. Onde está? Fala, dona Iraci. Ela lá, Iraci. Iraci Barbosa, dá um que delícia. Minha irmã já saiu ainda há pouco, meu filho está aí, escondido, atrás do curso, mas tudo bem. Que delícia. Aí tem colegas de, como eu falei, de 4 anos de idade, que é a Lídice, Pina, também amigão de, olha, apareceu 20. O filho. Apareceu o filho, o curso apareceu, né? Pois é. Esse é o caçula, hein? Esse é o caçula, hein? Eu fui no seu casamento. Você casamento. Foi? Eu fui testemunha daquele negócio.
Então, exatamente. Marciófila, que é... Marciófila, colega de colégio, Solange, colega de 7 anos de idade, Eliana também. Eliana está em Portugal. Thaís, que já saiu, precisou buscar o neto na escola, que estava lá em Portland. Norma, que também conheço não sei quantos mil anos. Isso aqui é uma teia. Muito é uma teia. bom. Isso é uma teia. Uma internacional. Uma teia de amigos. Eu sou muito abusada mesmo de chamar esse povo todo, né? Vânia, então, eu queria te agradecer em nome do Eu que Biel, agradeço, Suzana, foi nosso grupo aqui, né, tão lindo, tão amoroso. Eu acho que a gente, o que a poesia ensina, ela ensina a gente a olhar para as coisas melhor. Então, eu acho que a gente nunca mais vai olhar para um galo, né, sem lembrar do João Cabral. Ou olhar para uma coisa, né, como o açúcar ou como uma caneca, o que tiver, né, para saber que tem muita coisa ali. Aquilo não é só uma caneca, né? Né? Aquilo não é só um açúcar, não é só... As coisas, né, elas estão sempre em ebulição, né? E com essas teias que a Vânia veio trazer para nós. Então... Assim, acho que a poesia ensina isso. A gente devia ler mais poesia e mostrar mais até para os outros isso, porque a vida fica melhor quando a gente entende que o que a gente vê não é só o que a gente vê, a gente concretiza uma coisa que tem uma explosão de coisas dentro. Vai se entretendendo, né, Suzana? Vai ser cada vez mais. Eu queria falar uma coisinha, posso? Pode falar, Solange. Não, eu disse para a Eliana, que agora estou vendo a carinha dela aqui em cima, outro dia, quando ela esteve aqui em casa, que eu não gostava de poesia. Eu sou jornalista e sou uma pessoa muito prática. E achei muito interessante essa experiência hoje, porque, como bem lembrou, acaba de lembrar a Suzana, um poema não é só um poema, né? Quer dizer, ele te faz ver coisas que você, às vezes, passa batido, né? Então, foi uma experiência muito prazerosa ter participado aqui dessa live. Agradeço a Vânia e agradeço a todos vocês. Participe de outras, Solange. Toda sexta com letras, a primeira sexta-feira do mês. Toda primeira sexta-feira. Toda primeira sexta-feira do mês, há a leitura de um texto, sempre com a discussão, é sempre muito legal. Legal. Pô, eu gostei da minha estreia, gostei. Gostou, né? Te disse que você ia gostar, te disse que você ia gostar, falei. Obrigada, Vânia. Obrigada, Solange. Obrigada, Vânia. Obrigada a vocês todas, Miriam, Antes de vocês saírem, eu queria falar uma coisa. Eu queria, assim, que eu estou aqui, eu tenho que falar. Nós temos, quinta-feira que vem, a nossa janela literária, que vai ser com Elias Fajardo. Ele vem falar sobre um livro muito bonito, que é Carona, é uma coisa muito íntima. Ele vem ler textos e ele é muito bom, condutor, mediador, além de ser o próprio autor dos textos, né? Então, vocês são convidados. Quinta-feira que vem, eu só não me lembro. O dia, quinta-feira, tá? Por favor, às 18 horas, 7, tá? 8. É dia 10. Dia 10. Então, eu sou péssima, né? Então, 18h30. 18h30. Dizer para vocês também que a nossa aula inaugural, que todo semestre a gente faz uma aula inaugural do semestre, com a Heloísa Buarque de Holanda, que seria no dia 8, tá? Ela foi adiada, tá? Ainda sem data para acontecer, porque a Heloísa está com Covid, está internada, e a gente precisou adiar, e a gente está aqui rezando muito para que ela se recupere, tá? E vamos lá. A Heloísa faz parte da minha vida, da minha formação, foi minha professora, e muito querida e tal. Então, a gente está aqui torcendo para que ela se recupere e volte, e venha também estar conosco, tá? Então, dia 10, não esqueçam.
E para quem está falando, viu, Solange, que não lê quase poesia, eu acho que teve mais gente que falou, né? A Rejane também, assim, que é uma coisa mais nova, né? Eu queria dizer, dar um uma deficiência, mas eu estou suprindo. Conselho do Goulart, olha só, Conselho do Goulart. Tá? O Goulart tem uma epígrafe no livro A Vertigem do Dia, em que ele diz assim: leia devagar. Um poema assim, para ler devagar. É que nem a gente fez hoje, a gente leu devagar. E a gente conseguiu. Um poema não é uma coisa assim, tipo, você não engole, você mastiga, lê de novo, não importa, não precisa ler uma quantidade de poemas. Leia um e leia bem, um por dia, direitinho, quase como um momento assim de meditação, um por dia. Não precisa mais do que isso. Um poema não é um romance que você tem que ler pensando em como é que vai terminar. O poema é o que ele é enquanto ele acontece. Mas como a gente viu agora, a gente teve... A Vânia trouxe isso para nós hoje. Foi ótimo, foi ótimo. Então, boa noite. Vim da Bahia para ouvi-la, viu? A convite da minha prima Lídice Matos. Então, eu vim da Bahia para parabenizá-la pelo evento e a voz da Bahia aqui, tá bom? Um beijo. Obrigada, Temos duas da Bahia. A Lorena também mora na Bahia. Lorena também. Lorena precisou sair também. Foi ótimo, alimentou a alma. Muito obrigada, Vânia. Eu agradeço a vocês imensamente o carinho, o apoio, a força aí, porque eu estava muito nervosa. Já está calminha? Obrigada. Já está calminha, ela sempre fica e dá um show. O que, Beijo. Miriam? Já está calminha, não é, Vânia? Agora eu tô calma, acabou? Agora, Vânia, você falou antes que estava nervosa e tal. Olha, se você Apareceu não falar, Guilherme. Olha o Guilherme não tem nenhum problema, porque você não transpareceu nervoso de jeito nenhum. Falou calma, de uma forma tranquila, super à vontade do que você estava falando. Isso, aliás, eu acho bárbaro, quando a pessoa que está apresentando mostra que tem aquele jogo de cintura, conhecimento. Então, olha, Vânia, uma delícia te ouvir. Uma boa noite para todos. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Tchau, pessoal. Beijos. Tchau. Tchau, gente. Beijo, Obrigada, para Vânia. todo mundo. Bom Parabéns. fim de semana. Obrigado. Bom final de semana para todos. Boa noite, meninas. Obrigada. Obrigado, Vânia. Obrigada. Camarei sempre, sempre. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo.